Boa tarde a todos, passando nesta tarde de domingo, dia 26 de outubro, para deixar mais uma palavra da parte de Deus ao meu coração, ao coração de todos aqueles que crêem. A palavra de hoje ela vai ficar em Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 em diante. Faremos uma lousa de explicações logo após a leitura, que diz assim, em Filipenses 1, versículo 12 em diante. Hoje, domingo, dia 26 de outubro de 2025. A palavra de Deus vai dizer sobre salvação. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com minhas prisões, ouçam falar as palavras mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por ciúmes, mas outros de boa mente. Porém, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção de não puramente julgando, acrescentar aflição nas minhas prisões. O apóstolo Paulo, explicando ali para os filipenses, ele suportou muito, ele foi preso por pregar a palavra. O Senhor Jesus disse que por causa deste nome, o nome dele, o Evangelho, muitos seriam mortos, presos e açoitados, e até mortos. Neste momento tem muitas pessoas no mundo que estão morrendo por pregar o Evangelho. Mas também os falsos profetas, as heresias, estão todas aí sendo pregadas por todos os cantos da face da terra, ao qual ela tem que ser pregada, importa que seja por ciúme, por inveja, por avareza, por corrupção e várias outras coisas, ou somente por aparecer para as pessoas. Nós temos que pregar a palavra de Deus com amor, porque quando esta palavra foi pregada para nós, ela trouxe para nós a libertação, a salvação, a cura, não das enfermidades, como está escrito lá no texto de Isaías 53, distorcido pelos falsos profetas, que Jesus verdadeiramente, ele morreu e levou sobre si as nossas enfermidades. Mas não é essas enfermidades que você vai lá no médico, toma um medicamento, passa uma receita. A verdadeira enfermidade do homem é o pecado, que ali após Adão e Eva pecar, introduziu o pecado no mundo e contaminou toda a humanidade. E para que saia o pecado da humanidade, é somente através de Jesus, o Filho de Deus. Então Deus deu para Paulo uma tarefa muito importante de defender o conteúdo do Evangelho verdadeiro, que é salvação em Cristo Jesus. Atos 4:12 vai dizer para nós que não há salvação em outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Maria foi bem-aventurada entre as mulheres. Louvado seja Deus por isso. Mas ela também será julgada como todos os homens que nasceu lá do Adão até o dia da volta de Jesus. Porque Jesus é que foi para a cruz, morreu e sofreu ali os nossos pecados, como está lá em Isaías 53. As nossas iniquidades significam os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade. Então, conclamando e defendendo a verdade bíblica e resistir àqueles que distorcem a palavra de Deus, como está aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 9. Assim como vos já disse, agora de novo também eu vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, então seja anátema, que significa maldito. Maldito, anátema, são todos os que pregam um evangelho contrário à mensagem bíblica verdadeira que o apóstolo Paulo estava pregando, salvação em Jesus Cristo.
Jesus ele veio para salvar toda a humanidade. Jesus não veio para dar chave de carro para ninguém, apartamento, renovar casamento, fazer nada disso, simplesmente para livrar o homem, a maior bênção que o homem tem, do inferno. Então, Paulo estava pregando de acordo com a revelação de Cristo que ele dara. E quem acrescentar ou tirar algo do evangelho original, fundamental de Cristo e dos apóstolos, vai ficar sujeito à maldição divina. Deus tirará sua parte do livro da vida, como está lá em Apocalipse 22, 18 e 19, falando assim para nós: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele a praga que está escrita neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então, Deus está alertando que aquele que tirar ou acrescentar qualquer palavra, ele será maldito, anátema. Não vem pelas nossas obras que nós fazemos. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos que ajudar o nosso próximo, o nosso amigo e, mais importante, o nosso inimigo, aquele que nos fez mal. Então, nós devemos pregar a palavra de Jesus, que é o evangelho verdadeiro, para a salvação do homem, porque não tem salvação a não ser em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lucas 19, 9 vai falar para nós que o Senhor Jesus, ele veio para salvar a todos. Como está aqui, ó, Lucas 19, versículo 9. Falando assim para nós. E, ouvindo estas coisas, ele prosseguiu, contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E disse: pois certo homem nobre partiu para a sua terra remota, a fim de tomar mais para si o reino e voltar depois. E chamando 10 servos dos seus discípulos, disse: negociai até que eu venha. Aí, como são vários versículos, depois Jesus, pulando lá para frente, ele diz que ele veio para salvar a todos os que estavam perdidos da casa de Israel, ou seja, da presença de Deus. Todos nós, vai falar lá em Romanos, que destituídos estávamos da glória de Deus. E Deus, com seu imenso amor, para não deixar que ninguém vá para o inferno, ele enviou Jesus aqui nesta terra para poder dar a salvação para todos aqueles que nele creem. Reafirmando, Lucas 19, ou melhor, 18, também vai falar no versículo 9 e 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então a humanidade afastada de Deus por causa do pecado. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Mas nós, para receber a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos que fazer a confissão com a nossa boca, como está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Depois conferem lá, peguem uma Bíblia, vá numa igreja verdadeira, bíblica, uma evangélica, acompanhe as pregações com a Bíblia na mão, porque senão pode distorcer a palavra. E essas pessoas que distorcem, eles serão malditos, anátemas, serão lançados no lago de fogo e de enxofre, se não se arrepender. Juntamente ele com seus falsos profetas, as heresias, os mentirosos, os ladrões, as prostitutas, os avarentos, os glutões, os idólatras, se não se arrepender. Então Deus quer salvar todo homem.